Os irmãos podem tomar assento? Podem ficar à vontade. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor, né? Já agradeci ao Senhor, né, nas minhas orações, pela oportunidade. E mais uma vez também agradecer ao Senhor por essa oportunidade, que é uma honra poder estar trazendo a palavra do Senhor. E o primeiro a ser ministrado em todas as palavras sou eu, né? O primeiro que apanha da palavra, o primeiro que é cobrado de Deus, é exortado por Deus na palavra sou eu, né? Então, quando eu falar algo aqui, irmãos, e o Alisson? Será que ele é perfeito? Não pensa isso, irmãos. Isso vai fechar o seu coração para a palavra. Irmãos, se Deus falar com você hoje, é porque Ele já falou comigo durante a semana toda. É porque Ele já me exortou a semana toda, amém? Irmãos, o tema do estudo é só mais 5 minutinhos. Como o celular influencia a vida do cristão, amém? E hoje a gente vai ver... Aleluia. E hoje a gente vai ver... eu separei pontos negativos e pontos positivos. Mas tem ponto positivo? Tem. São poucos, mas a gente vai ver os pontos positivos e os pontos negativos. O texto base que eu escolhi é Filipenses 4:8. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então o Senhor, nesse versículo, está falando que Ele quer que a gente se concentre e quer que a gente pense em coisas que nos edificam, em coisas que agregam alguma coisa para a gente. Amém? Oh, glória! 5 pontos positivos, mais um bônus, amém? Então, coloquei 1, acesso ilimitado à Bíblia. 2, comunicação direta e rápida. 3, acesso à informação. 4, plataformas que podem ser usadas para pegar as boas novas. 5, mais praticidade no dia a dia. E a gente vai ver cada um desses. Acesso ilimitado à Bíblia. Hoje, com o uso do celular no nosso dia a dia, temos acesso à Bíblia em todo o tempo, de diversas maneiras. Aplicativos de leitura da Bíblia, Bíblia em áudio, podcasts, pregações gravadas. As opções Bíblia em áudio, podcast e pregações gravadas podem ser aproveitadas até mesmo enquanto dirigimos ou fazemos nossos afazeres diários. Fora a facilidade de termos a Bíblia o tempo todo, temos também acesso a várias traduções da Bíblia e acesso a comentários bíblicos para tirar nossas dúvidas. Precisamos saber aproveitar esses benefícios sempre lembrando de que nesse exato momento, em algum lugar, existem pessoas famintas pela palavra de Deus, porém sem o acesso que nós temos ou até mesmo correndo perigo de vida por esconder uma Bíblia em seu lar. Então, um dos pontos positivos é com o celular em nossas mãos, nós temos acesso constante à palavra do Senhor. Nós moramos num lugar que não nos priva de ter acesso à palavra de Deus. Amém? Então, o primeiro ponto positivo é acesso ilimitado à Bíblia. Isso é maravilhoso. Eu poder não precisar levar o livro, né, para sujar, estragar no meu serviço, mas poder abrir meu celular, todos os meus QQ, e ler um pouco da palavra de Deus é maravilhoso. Comunicação direta e rápida. Até onde sabemos, nos tempos que a Bíblia estava sendo escrita, a maneira mais rápida de se comunicar com pessoas à distância era por meio de cartas entregues por mensageiros. Então, eu entregava para o Felipe saía correndo, andando, ou em um jumentinho, ou em algum tipo de animal que o carregasse, até chegar lá no destino. Mensageiros, sem contar que não era qualquer pessoa que tinha acesso a esse privilégio, pois esse tipo de trabalho costumava custar muito caro. Então, hoje a gente manda uma mensagem, é muito fácil, a gente paga ou a linha telefônica ou o Wi-Fi de casa, a gente consegue escrever e a mensagem chega na hora exata. Isso é maravilhoso, é algo que o celular nos proporciona. Alguns exemplos do uso desse método estão no Novo Testamento. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Romanos, Filipenses, Filemão, Colossenses, Efésios, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito e Hebreus são cartas usadas para levar a palavra de Deus à distância. Foi cartas, menos Hebreus, né, que é o autor indeterminado, mas as outras são todas de Paulo e foram usadas para passar adiante a mensagem de Deus. E passando a mensagem de Deus, hoje nós temos essa mesma carta. Então chegou até aqui nas nossas mãos. Todas essas cartas custaram, em média, 780 denários. A conta que os estudiosos fazem é 60 denários por carta. Amém? 78 dias de trabalho. 780 dias de trabalho. Ou seja,
Levando em conta que o salário mínimo do Japão seja de 200 mil ienes, o custo dessa carta nos dias de hoje seria de aproximadamente 3 milhões de ienes. Então, seriam 3 milhões de ienes que Paulo, a igreja, teria que ajuntar para poder enviar essas cartas. Se fosse nos dias de hoje, amém? Aproveite a facilidade que temos nos dias atuais e mande uma mensagem ao seu irmão que faz tempo que não vem para a igreja, ou aos seus amigos, os convidando para o culto. Então, hoje é muito mais fácil você convidar alguém, você chamar alguém, você lembrar de um irmão que faz tempo que você não veio. Irmão, estou sentindo sua falta. Hoje é muito mais fácil. Então, quando você vê que poxa, tem gente que faz 2 semanas que não vem, manda uma mensagem, irmão, você faz falta, você é importante aqui. E a igreja é o seu lugar, amém? Igreja é lugar de crente. Acesso à informação. Irmãos, a dificuldade que era para você procurar um estudo bíblico, eu não estou falando de 200, 300, acho que 50 anos atrás já era difícil, né? Você precisava comprar, achar um lugar que vendia, comprar o livro, e naquele livro talvez você tinha 1 ou 2 para fazer todo o seu estudo. Hoje, com acesso à internet, é ilimitado e gratuito. Tem alguns cursos que são pagos, mas a maioria é gratuito, irmãos. Isso é maravilhoso. Com o celular em nossas mãos, temos acesso a informações, tanto nacionais como mundiais a todo instante. O ponto negativo disso é que a imprensa controla as informações, divulgando somente as informações que favorecem o sistema de alguma forma. Então isso acontece, né? A Globo geralmente não vai mostrar cristãos sendo mortos, vai mostrar gays sendo mortos, vai mostrar lésbicas sendo mortas. Mas se morrer 200 cristãos, eles não mostram, porque eles não querem que o povo se sensibilize pela causa dos cristãos. É os princípios deles, né? A moral deles é essa, de esconder aquilo que não convém mostrar, e eles mostram só o que eles querem. Outro ponto negativo é que muita informação acaba se tornando desinformação. Ou seja, informação demais a todo tempo, você consumindo, acaba que você não guarda nada, e no meio da internet você encontra pessoas muito boas na área falando que sim, e outras muito boas falando que não. E você fica sem saber em quem acreditar. Por exemplo, em um vídeo aparece um nutricionista dizendo que comer pão francês pela manhã é um veneno. E logo no próximo vídeo aparece outro nutricionista falando que um pão francês e 2 ovos pela manhã é o melhor café da manhã que você pode ter. Acabamos ficando sem saber em quem acreditar. Então essa informação a mais da conta acaba nos desinformando, porque a gente não tem uma certeza que isso é verdade, isso é mentira. Né? A gente tem aí cachorro tocando sanfona agora, Caiá. A gente tem, né? A gente tem cachorro tocando piano. E as velhinhas, assim, não querendo desprezar, mas às vezes as pessoas que são mais antigas, né? Pô, será que é verdade? Olha que bênção, olha que milagre de Deus. Mas no sentido de que, irmãos, a informação é uma bênção. Só que se a gente pegar da fonte correta e se a gente souber escolher o que aprende, amém? Amém? Amém. 4. Plataformas que podem ser usadas para pregar as boas novas. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, YouTube são plataformas que podem ser utilizadas para pregar o evangelho. Nos tempos de Jesus, a palavra é levada caminhando de cidade em cidade. Então, hoje você pode pregar a palavra do seu sofá, né? do conforto da sua casa. Você liga lá o estovo, coloca uma pantufa e consegue pregar a palavra. Mas antigamente não era assim. John Wesley viajava a cavalo, se eu não me engano. E ele conta que é milhares de quilômetros, né? Não era fácil levar o evangelho. Mas hoje nós temos a facilidade e é triste ver que quanto mais fácil, menos fazemos. Isso é muito triste. A gente precisa olhar para as dificuldades passadas e falar, nossa, se antigamente era tão difícil e faziam tanto, agora a gente pode fazer mais ainda. A gente pode encher o Instagram de mensagens bíblicas. A gente pode encher ali de coisas boas. Amém? Então, a Bíblia também ela não vai falar muito sobre exercício físico. Né? Não vai falar, cuide dos seus bíceps. Não, a Bíblia não vai falar isso. Mas eu creio que a Bíblia não fala isso porque naquele tempo não era necessário falar. As pessoas andavam muito. As pessoas andavam muito. Eles não eram sedentários. Não tinha carro, gente. As mulheres pegavam a bacia e iam buscar água com a bacia no lombo. Então, né, então cuide do seu corpo, amém? Não é mais importante do que o teu espírito, nunca. Mas o teu corpo também é importante porque ele carrega o Espírito Santo de Deus.
Praticidade em atividades cotidianas. Transações bancárias, tradução instantânea. Gente, que maravilha. Eu já cheguei aqui no Japão tendo acesso ao Google Tradutor. Sem o Google Tradutor, eu não sei o que eu faria. Eu lembro que meu pai tinha ele ainda tem uns dicionários, né? Quando ia no médico, tinha que levar os dicionários e ficar procurando. Então, eu agradeço ao Senhor, porque é muito bom ter o tradutor. Chega um Hagak lá com um texto enorme, eu não sei o que é aquilo ali, não sei se eu vou ser preso, se vão me deportar. Eu pego o Google Tradutor e eu vejo que estão oferecendo internet. Mas é uma bênção ter o Google Tradutor. Solicitação de documentos, que nem quando a gente foi casar, a gente conseguiu pedir tudo pelo celular, não precisamos ir em outra cidade pedir. Despertador, cronômetro, navegação, mapas, né? Os irmãos aí que estavam aqui também nas décadas passadas andavam com mapas, né? Tinha que aprender mexendo do carro. Eu nunca toquei no mapa do meu carro. Eu só coloco o ponto ali e grudo o celular. E eu acho muito sugoi. Acho muito sugoi porque eles falavam assim, não, é que você pega aquela ali, aí você vira ali, aí quando chegar lá, você vira ali, 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 e os irmãos lembravam e chegavam no lugar. Eu não consigo fazer isso, irmãos. Me manda o ponto. Se você falar assim, 3 curvas, eu falo, não, manda o ponto. É mais certeza. Manda o ponto para mim. Né? Então é muito bom ter o mapas também. Aí você coloca lá o ponto da igreja como ponto fixado, amém? E compras, né? A gente consegue comprar coisas de todos os lugares, consegue importar coisas, né? Então imagina antigamente países que tinham falta de algo que não era produzido no próprio país. Era uma dificuldade para exportação. Hoje você pede na AliExpress, eu pedi umas coisas, chegou em menos de uma semana. Eu falei, caraca, é muito bom isso aqui. E eu fiz tudo do meu... Eu não tenho sofá, né? Fiz tudo da cadeira do meu computador. Bônus. O celular foi usado neste estudo tanto para escrever como para fazer pesquisas e buscar por informações. Esse estudo é uma prova de como o celular pode ser usado para promover algo que nos traga edificação e, se usado de maneira correta, pode ser uma ferramenta poderosa em nossas mãos. Amém? Eu não fiz esse slide com o celular porque eu achei muito ruim. Eu ia clicar num lugar, apertava em outro e saía. Mas o esboço eu fiz tudo no celular e depois cheguei em casa e fiz no computador. Mas o celular me foi muito útil para fazer este estudo. Amém? 1.243 pontos negativos. Amém? Agora a gente vai entrar nos pontos negativos. Brincadeira, gente. 10 pontos negativos. Eu nem tenho tanto tempo para isso. Alguém pode me trazer um copinho de água, por favor? 10 pontos negativos. Então, coloquei quebra da comunhão dentro dos lares, alienação, comunicação negativa, falta de contemplação da criação, amoldamento... Desculpa. Quebra da comunhão dentro dos lares, alienação, comunicação negativa, falta de contemplação da criação... Obrigado, Fernando. Amoldamento aos padrões mundanos, procrastinação, acesso fácil a conteúdos impuros, mimados em relação ao tédio, adultização infantil e idolatria. Amém? E a gente vai, agora, do mesmo jeito que a gente discorreu sobre os pontos positivos, a gente vai ver um pouquinho sobre os pontos negativos também. Quebra da comunhão nos lares. Com o uso constante do celular, a unidade dentro dos lares foi quebrada. O ato de sentar à mesa nas refeições e ter ali um momento olho no olho foi extinto na maioria dos lares. E mesmo que esse hábito tenha sido preservado em alguns dos lares, ainda se corre o risco de todos estarem à mesa, porém cada um com o seu celular. Distraídos pelo entretenimento, trocamos momentos importantes com pessoas que amamos, por programações feitas por pessoas que sequer sabem da nossa existência. Então, antigamente, as pessoas sentavam à mesa, tinham tempo de conversa, sentavam na varanda, pegavam um café, e tinham esse tempo de comunhão. E a gente vai ver o padrão de Atos 2, o pessoal cheio do Espírito Santo, eles não só falam em línguas e oram e curam, eles sentam à mesa, eles partem o pão, eles têm comunhão, e por isso eles andavam em unidade. Eles andavam todos no mesmo propósito, alinhados com o que eles queriam fazer, porque eles tinham um momento de comunhão entre eles. Às vezes a gente está, cada um aqui, indo para um lugar diferente, pela falta de comunhão. E dentro de um lar, cada um está indo para um lugar diferente, pela falta de comunhão. É isso aí. Amém? Então não troque os momentos com as pessoas que você ama por distrações, amém? Eu sei que não é fácil. Eu não fiz esse estudo com o peito inflado, irmãos. Para mim também é difícil.
Na minha casa, eu decidi não ter televisão, mas direto e reto eu me pego colocando o iPad em cima da mesa. Então, é difícil, irmãos. É difícil para todo mundo. Mas eu sei que não ter televisão já me ajuda um pouco, amém? A gente decidiu isso juntos e já nos ajuda. Então, às vezes a gente não consegue, a gente está querendo assistir algo, a gente coloca ali o iPad, mas a gente senta um do lado do outro e come junto e assiste uma programação que os dois querem assistir juntos. Até nesse sentido, o filme, irmãos, antigamente tinha só uma TV e todo mundo sentava na sala e todo mundo assistia junto, ria junto. Agora cada um assiste o que quer. Cada um assiste separado o que quer. E isso faz mal para a unidade dentro dos lares. Não sendo o suficiente, após se levantar da mesa, vai cada um para o seu quarto em busca do seu próprio prazer. Deixaram de ser uma família e passaram a ser somente moradores da mesma casa. Amém? Então, família não é só morar no mesmo lar. Ser pai não é só pagar as contas de casa e dar roupa e comida. Faz parte, com certeza, mas há uma comunhão que nós precisamos ter dentro dos nossos lares. Mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses ou aos quais seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então esse posicionamento é do pai, amém? Do sacerdote do lar. Eu e minha família serviremos ao Senhor. E todo mundo, eu e minha família vamos ir na mesma direção. Irmãos, e aqui eu não tiro a responsabilidade da mãe. A mãe tem uma grande responsabilidade. Porque se o pai falar algo e a mãe ficar querendo ir para outro caminho, divide o lar, né? E se a mãe tiver mais proximidade com os filhos, ela coloca os filhos contra o pai. Então, irmãos, precisa ter um alinhamento, primeiro, dos dois. O que a gente quer para a nossa família? Para onde a gente está indo? E depois passar essa visão para os filhos e todos irem para o mesmo caminho. Amém? A falta de unidade, sem dúvida, atrapalha a família a servir ao Senhor. Sem união dentro dos lares, não existe união na igreja, pois a igreja é também a união de famílias. Então, a igreja é uma união de famílias desunidas. E acaba que fica cada um aqui no seu canto. Então, se as famílias forem fortes, a igreja será mais forte. Amém? Alienação ao que acontece no mundo real. Alienação, ação ou efeito de alienar, se tornar separado da realidade, de se afastar, desviar. Então, fora deste mundo tem os aliens, né? Não sei se tem, acredito que não, mas tem essa coisa dos aliens. Pensa nisso, alienação. É como se você fosse um ser de outro mundo morando aqui. Então, você não quer saber de nada que acontece aqui, por causa da alta quantidade de entretenimento vazio. Quando eu usar entretenimento vazio, o laser já não... Entretenimento vazio são coisas, eu esqueci o S, coisas que não nos agregam nada, somente nos distraem. Então é entretenimento vazio, porque não carrega informação, não carrega virtude, não carrega nada de bom. Acabamos tirando os nossos olhos do mundo real, passando a viver em um mundo virtual, tendo conhecimento somente daquilo que as redes sociais nos permitem saber. Isso pode nos tornar insensíveis espiritualmente ao que acontece com os nossos irmãos que sofrem perseguições em outros países por viverem a fé em Cristo. Então, quando você não vê o que está acontecendo com a igreja em outro lugar, você fica mais insensível à causa. Mas, poxa, eu vi vídeo de carros passando em cima dos nigerianos ali, né? Não sei se os irmãos viram isso, mas eles colocam o carro em cima dos cristãos e passam e voltam, e passam e voltam. E não tem como ser insensível a isso. Porque é a mesma igreja. Por mais que tem vários templos, é uma igreja só que Jesus vem buscar. Eles fazem parte do corpo que nós fazemos parte. E às vezes a gente está insensível a isso. A gente não sente nada vendo isso. Então nós precisamos parar de nos distrair e ver o que realmente importa, o que realmente está acontecendo no nosso mundo. Alegrem-se com os que alegram, com os que se alegram e chorem com os que choram. Romanos 12:15. Vários membros, um só corpo. Então, como é que eu vou chorar com quem chora se eu não sei que ele está chorando? Como eu vou me alegrar com quem se alegra se eu não sei se ele está se alegrando? Então, eu preciso estar a par da situação. Comunicação negativa. Fofoca. Amém? Picuinha. Grupo para falar mal do pastor. Acho que não tem, não, mas...
Se tiver, não põe que eu dedo mesmo. Eu dedo. Hoje em dia, não é necessário se encontrar em algum lugar às escondidas para fofocar, criar contendas entre os irmãos ou facções. É simples, é só criar um grupo no WhatsApp e adicionar as pessoas desejadas. Mas Deus não se agrada disso. Né? Os seus olhos estão sobre toda a terra e Deus vê todas as coisas e Ele não se agrada disso. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno. Então é muito sério, irmãos. O que a gente fala do nosso próximo é muito sério. As fofocas que fazemos... Irmãos, eu pelo menos nunca escutei de ninguém uma fofoca que era boa. Você viu fulano que conquistou a casa? Que legal. Ninguém nunca veio contar uma fofoca boa para mim. Geralmente, quando é fofoca, né, é algo ruim, algo para humilhar a pessoa, algo para te fazer perder a consideração que você tem pela pessoa. Portanto, se você estiver apresentado uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Então, o Senhor, Ele se importa tanto com a sua comunhão com o seu irmão, que Ele fala, se você quer me dar algo, se você quer ofertar alguma coisa para mim, você primeiro se conserta com o seu irmão, depois você oferta. Aí eu recebo. Então, irmãos, resolva com a pessoa. Não faça fofoca, não faça contenda. Resolva com a pessoa diretamente. Porque às vezes eu vejo pessoas que falam para todo mundo e depois falam, eu vou lá resolver com a pessoa. Agora que você vai resolver? Não, resolve primeiro, para não precisar falar para ninguém. É muito melhor, irmãos. E Deus se agrada disso, dos pacificadores. Deus nos chama para ser pacificadores. Então, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Amém? Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem o prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Salmos 1, 2. Então aqui, irmãos, é o antídoto para a fofoca. Se enche de Bíblia. Se enche de Bíblia. Quanto mais cheio da Bíblia, quanto mais cheio da palavra do Senhor, menos você quer falar dos outros, mas você quer falar de Deus. Então se encha da palavra de Deus. Não se deixe enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Então as más companhias, as más conversações corrompem a gente. Talvez você até seja uma pessoa, entre aspas, boa, mas as más conversações te corrompem. Te fazem perder o foco e pecar contra o Senhor. 6 coisas o Senhor Deus odeia e a sétima ele detesta. Ou abomina, né? Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Irmãos, isso daqui é muito sério. A Bíblia faz questão de dizer que 6 coisas ele odeia, mas uma ele detesta. E aquele detesta é essa semeação de discórdia entre os irmãos. Ah, fulano falou isso de você viu? Ah, depois aí eu faço isso daqui virar uma bagunça. Deus odeia isso, irmão. Deus detesta isso. Deus abomina isso. Então, se você quer agradar ao Senhor, comece pelas coisas que Ele já detesta. Você precisa amar o seu irmão. Você precisa resolver o que você tem contra o seu irmão. Seja sincero, seja amável, mas resolva seus problemas, né? Se você não consegue se livrar disso sozinho, confesse a ele. Eu não gosto disso que você faz, não sei se você poderia melhorar isso. E é muito melhor. E com certeza, Deus vai se agradar de você. Deus te vê. É o Deus que vê, o Deus Emanuel. Ele se agrada de você quando você faz isso. Falta de contemplação da criação. Então, muito tempo aqui, a gente olha pouco para o que Deus fez, né? Isso daqui não foi Deus que fez, né? A matéria-prima é dele, mas nós, né? Foi o Luiz. Isso daqui foi o Luiz que fez, gente. Isso aqui, ó. Então, a natureza revela a glória de Deus. Quanto menos tempo a gente passa na natureza, quanto menos a gente aprecia aquilo que Deus fez, a gente fica mais insensível a Deus também. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, irmãos, quer ver a glória de Deus?
Talvez você não veja a sarça ardente que Moisés viu, talvez você não veja a carruagem, talvez você não veja as línguas como que de fogo, mas olha para as árvores, irmão. Olha para o mar. Ele sabe a hora de descer, ele sabe a hora de subir. Olha para as folhas. Eu nunca cheguei no outono e falei, ó, folhas, vocês têm que cair na hora certa. Eu nunca precisei fazer isso. Elas sabem a hora de cair e a hora de nascer de novo. Os frutos sabem a hora de produzir e a hora de cair. Irmãos, isso é maravilhoso. É muita coisa envolvida. Poxa, eu olho para o sol e falo, nossa, um pouquinho mais perto eu morria frito. Um pouquinho mais longe eu morria congelado. Eu estou na distância perfeita que eu devia dar do sol. Irmãos, isso é maravilhoso. É a glória do Senhor. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis, amém? Não podemos ver. De Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Hoje eu tô doido para ver a glória de Deus. Irmão, sai para fora. Vai dar uma caminhada, vai num parque. Né? Com certeza, irmão, vai ser muito mais proveitoso do que você ficar no seu sofá, no seu celular, perdendo o seu tempo. Amém? Então, nós podemos perceber o seu eterno poder, a sua divindade nas coisas que ele fez. Nós podemos contemplar isso e ver a Deus. Romanos 1, 18, 20. Na beleza da criação, contemplamos a beleza do Criador. O celular tem nos tirado isso. Qual foi a última vez que paramos para admirar o céu, oceanos, florestas ou estrelas? Segunda-feira, irmãos, quando a gente vai ali no monte, eu e minha esposa, às vezes a Mica tem se esforçado para ir, a Kevlin, eu não sei onde ela está. A Kevlin tem se esforçado para ir nos montes. Irmão, e tem dia, irmão, que eu não quero orar de olho fechado. Eu quero orar olhando para cima. Porque olhar para as estrelas e falando com o Criador delas é muito lindo. É muito maravilhoso, irmãos. E aí daqui a pouco vem aquela brisa, aquele vento que eu arrepio, não sei se é o Espírito Santo, ou não sei se é o frio, mas eu sei que é bom demais estar ali falando com o Senhor. Então, eu consigo perceber na criação a beleza do meu Criador. A falta da contemplação da natureza também nos torna menos sensíveis espiritualmente, admirando cada vez menos as obras de suas mãos. Então, cada vez menos a gente vai perdendo a vontade de admirar aquilo que Deus fez. Você via os quadros antigamente, eram paisagens lindas. Hoje é uma banana com tape assim grudado. Não sei se vocês já viram essa arte. E foi vendida por milhões. Então, tudo bem que a banana também é a criação de Deus, mas coisas muito mais lindas antes eram colocadas nos quadros, né? Coisas que mostravam a beleza da criação de Deus. Amoldamento aos padrões mundanos. Amoldamento, adaptação a uma situação ou conformação. No tópico anterior, mencionei a falta de contemplação à criação. Já neste tópico, vemos a contemplação exagerada das coisas que não foram criadas por Deus, e sim por homens. Riquezas, carros, ouro, luxos e padrões de vida inalcançáveis. Tem gente quase se matando, irmãos, de comprar curso, tentar e não ficar rico, irmãos. Os padrões do mundo não são os nossos. Os padrões do mundo não são os nossos. Porque se fosse para a gente ficar rico, aquele que devemos imitar, que é Jesus, também teria sido rico, também teria procurado riquezas. Mas o nosso exemplo é Jesus. E Jesus não procurou isso, ele procurou as almas. Ele procurou amar as pessoas, ele procurou curar as pessoas, libertar as pessoas do mal. Nosso foco também deve ser esse. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então o tempo todo você fica lá, vendo pessoas que parecem ter uma vida boa, uma casa boa, tem tempo para cuidar da família, tem tempo para fazer esporte, tem um corpo bom, parece que um casamento maravilhoso. Aí você fica vendo aquilo e você começa a se sentir mal. Fala, poxa, por que minha vida é tão difícil? Por que minha vida é assim? Mas aquilo ali é 1% bom da vida da pessoa. O resto a gente não sabe como é.
O que a pessoa faz para conseguir aquele dinheiro, a gente também não sabe. E a gente começa a contemplar essa riqueza, 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 prosperidade, abundância. Irmãos, a abundância que Jesus veio trazer é a vida eterna. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não veio te trazer uma vida rica, ele veio te trazer uma vida eterna. Irmãos, e se, poxa, você precisar passar perrengue aí mais uns 60 anos, mas viver a eternidade na glória? Irmãos, a Bíblia fala que nos céus as ruas são de ouro. Aquilo que os homens se matam para conquistar aqui, lá a gente pisa. Isso é muito forte, irmãos. Lá Deus fez questão de colocar ouro no chão, para os homens que procuraram as riquezas perceberem que eu lutei tanto por isso. E aqui eu piso. Não tem nenhum valor aqui. Como eu podia ter aproveitado a minha vida melhor? Como eu podia ter servido ao meu Senhor? Nós precisamos ser moldados pelos padrões bíblicos. A contemplação nos transforma para que sejamos parecidos com o que contemplamos. Então, o que você admirar? Se você começar a contemplar Deus, você vai ser parecido com Deus. Se você contemplar pessoas maldosas, invejosas, ricas, você vai tentar ser isso. Você vai se esforçar para ser isso. Então, a contemplação nos molda naquilo que contemplamos. Se contemplamos a Deus, seremos mais parecidos com Ele. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, quem quer ser parecido com Deus tem que contemplar Deus. Você contempla Ele na sua palavra, você contempla Ele na natureza, você contempla Ele falando com Ele, você contempla vendo no homem, as coisas que foram passadas por Deus, os atributos que Deus deixou e que eles permaneceram depois do pecado. E você consegue cada vez mais ser mais parecido com Deus, se você contemplar a Deus. Mas se contemplarmos ao mundo, seremos cada vez mais carnais e mais distantes de sermos parecidos com Jesus. Por isso, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que o ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Não deixem que Deus os transforme deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente vê muita gente falando, né? Ah, não, é porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se você não for transformado, você não experimenta essa vontade. Se não tiver essa coisa de tirar os padrões do mundo e os padrões da Bíblia começarem a reger a sua vida e você ser transformado pela renovação da mente, aí sim você pode experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caso contrário, se você quer viver do seu jeito, não, a vontade não é boa, perfeita e agradável para você. Você não vai provar dela. Deus continua sendo bom, mas você não vai provar dela, porque a sua mente não te permite isso. Procrastinação. A procrastinação é o ato de adiar tarefas ou atividades de forma consciente, sabendo que isso pode gerar impactos negativos no futuro, substituindo-as por ações menos importantes ou mais agradáveis. Esse comportamento pode se manifestar de diferentes formas, desde tarefas domésticas até responsabilidades profissionais. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e não vivem como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O cristão precisa aprender a aproveitar o seu tempo, né? E é um processo, irmãos, que não é de um dia para o outro. Às vezes, eu tentando mudar a minha rotina, eu vi que eu não conseguia porque eu tentava fazer muito de uma vez. Mas a rotina que eu vivo hoje, ela foi construída por anos. Né? Os seus hábitos foram construindo por anos. E se você quer ser transformado, você tem que começar de pouquinho e sendo transformado. Então, nos meus intervalos, eu não li a Bíblia. Hoje eu leio em todos os intervalos a Bíblia. Eu não costumava orar. Hoje eu consigo orar com mais facilidade. Mas isso é um processo gradual que depende do primeiro passo que você dá de eu quero isso na minha vida e de perseverança, amém? Nós precisamos aproveitar bem o tempo. Então passe tempo com a sua família, tente ao máximo sair das telas, sair do entretenimento vazio e viver a sua vida real.
não a vida que te tira dessa realidade. Viva a sua realidade. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Precisamos ser mais disciplinados, amém? Essa disciplina é tanto ensinamento, amém? Mas eu também consigo enxergar como a questão de você ter o seu momento de ler a Bíblia. E não importa o que eu queira fazer, agora é o momento de ler a Bíblia. Esse é meu momento de orar. E não importa o que eu esteja com vontade de fazer, esse é o meu momento de orar. Isso é muito interessante, ser disciplinado. E a gente vê na história pessoas que tinham muito talento, mas eram indisciplinados, não deram em nada. Pessoas que tinham pouco talento, foram disciplinadas e alcançaram sucesso. Então a disciplina, no final das contas, ela é mais interessante do que o seu talento. Oh, mas eu não sou talentoso. Então seja disciplinado. Você pode chegar mais longe do que quem é indisciplinado. Acesso fácil a conteúdos impuros. Amém? Com o celular em nossas mãos, temos o acesso que quisermos. Basta procurar. Nos tempos antigos, corria-se o perigo de sair para comprar revistas ou DVDs e ser visto por um conhecido. Que vergonha. Hoje em dia não existe mais esse risco. Hoje tudo é feito no oculto, no privado. E isso tornou ainda mais fácil de cairmos em pecado nessa área. A palavra de Deus nos alerta, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então nós precisamos sair dessas coisas, irmãos. Se talvez você tenha problema com isso, irmãos, lute contra isso, porque a vontade do Senhor é a nossa santificação. Amém? Nós precisamos lutar muito firme. Nós precisamos nos dedicar ao máximo para viver uma vida de santidade ao Senhor. Se engana quem pensa que somente homens pecam nessa área. O Brasil ocupa o 10º lugar do ranking global de consumo de pornografia, com 39% de usuários mulheres e 61% de usuários homens, segundo dados fornecidos pelos próprios sites. Então, os sites, desses conteúdos impuros mostram que já quase 40% são mulheres e 60% são homens. Então, está quase igual, irmãos. Então, tanto o homem quanto a mulher, se julga estar de pé, tem que tomar cuidado para não cair nessas coisas, se prender nessas coisas. Casais que assistem juntos também cometem pecado contra o Senhor. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, ou homem, tá, irmãos? Mulher aqui, mas se a mulher olhar para um homem com intenção impura, também é pecado. Amém? Com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, se um casal assiste junto esse tipo de conteúdo, os dois estão se traindo naquele momento. Estão desejando outros corpos, e isso é adultério, e Deus não se agrada disso. Números de separações relacionadas à pornografia. 56% dos divórcios envolveram um interesse obsessivo por pornografia online, segundo o levantamento com advogados de família nos Estados Unidos. Outro estudo mostra que o risco de divórcio dobra quando um dos parceiros começa a consumir pornografia. Para as mulheres, esse risco é ainda maior, 16% de chance de divórcio quando começam a assistir, contra apenas 6% entre as que não assistem. Advogados relatam que a pornografia foi um fator significativo em até 60% dos casos de divórcio. Esses números não significam que a pornografia seja a única causa, mas mostram que ela é um gatilho poderoso de destruição conjugal. Então, irmãos, se você se encontra na prática, saia o mais rápido possível. E se você não se encontra, cuidado para não cair. Porque, como eu mostrei, homem, mulher, jovem, velho, pega qualquer um, irmãos. E hoje em dia, às vezes, aparece sem você procurar. Então, tomem muito cuidado, meus irmãos. Porque isso pode acabar com a mente de vocês. Quando eu falo vocês, eu estou me colocando junto com a minha mente. Pode acabar com os nossos relacionamentos. Pode acabar com a alegria dentro dos nossos lares. Amém? Mimados em relação ao tédio. Com tanto entretenimento, desaprendemos a lidar com o tédio. A todo momento precisamos de algo para nos divertir e nos tirar dessa realidade tão chata. Criancinhas mimadas que só sorriem quando ganham o que querem. Muitos vídeos, muitas fotos, muito ruído, nos tornamos cada vez mais insatisfeitos e insensíveis ao Senhor.
Então, com tanta coisa, é muito difícil para a gente hoje parar, sentar e olhar para a natureza, né? Como eu falei nos pontos passados. Hoje é muito difícil a gente conseguir fazer isso. Por quê? Porque a gente está preso, a gente está viciado e todo o tempo livre que nós temos é ocupado pelo celular, né? Na maioria das vezes. O silêncio se tornou ensurdecedor, né? Esse é meio filosófico, é meio poético, mas é no sentido de o silêncio nos incomoda muito. Sabe, ficar num lugar que não tenha nenhuma musiquinha ambiente, não tenha nenhum vídeo passando, nos incomoda, né? A minha mulher se incomoda muito, que eu faço bastante barulho mastigando, ela fica assim. Eu vou te... né? Aí, só que ela faz o barulho do dente no garfo também. Aí eu zoo ela e tá tudo certo. Mas a gente consegue ouvir esse barulho chato justamente porque a gente não tá assistindo nada, né? Nas vezes que a gente tá se esforçando para ter um momento só nós dois, ali um do lado do outro, a gente acaba vendo esses defeitinhos. Mas é bem melhor ver esses defeitinhos do que estar distraído e perder momentos com a pessoa que você ama. O silêncio se tornou ensurdecedor, pois revela o vazio de Deus em nós. Quando a gente está insatisfeito, quando você se frustra, você acaba fugindo para o celular. Porque é fácil lidar com a frustração quando você se distrai. Porque dói na gente. Dói na gente as coisas não serem como a gente quer. Dói na gente, às vezes, você que ama o Senhor, você percebe que você não é tão cheio quando era, ou não é tão cheio quanto poderia, não ora como poderia, não lê como poderia, e isso mexe com a gente. E a gente, em vez de lidar com isso, encarar essa dor de frente, a gente vira as costas e se distrai. Isso acaba com a gente. Isso impede da gente crescer na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos começar a ser mais responsáveis e encarar os nossos problemas de frente. A verdade é que nós costumamos admitir que estamos vazios de Deus, pois isso nos dói. Mas preferimos nos distrair e esquecer essa dor do que nos prostrarmos e clamarmos ao Deus que nos ouve e pode mudar a situação. Saia e ponha-se diante de mim, no monte, disse o Senhor. Aqui é para Elias, tá, irmãos? Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: "O que você faz aqui, Elias?" Para ouvir o silêncio... Eu errei aqui, tá? É o sussurro, tá? Amém? Para ouvir o sussurro de Deus é necessário silêncio. Então é tanto barulho externo que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. A gente está esperando que Deus desça com trovões, com fogo, com pedra de sal. Mas, irmãos, veio o fogo, veio o terremoto, veio tudo e não estava Deus ali. Mas quando veio a brisa suave, né, o Senhor estava nela. E o Senhor falou com Elias. Então nós precisamos calar esses ruídos externos, essa busca louca por entretenimento e buscar mais ao Senhor. Que no silêncio o Senhor fala conosco. Amém? Eu não coloquei aqui, irmãos, mas se eu não me engano, em Ezequiel tem uma passagem que diz que o Espírito do Senhor é como uma voz que sussurra de trás. Este é o caminho, permanece nele. Então é um sussurro. Às vezes a gente não ouve mais o Espírito Santo falar: não faz isso, porque a gente já calou essa voz. A gente já está tão cheio da gente mesmo e das coisas do mundo que a gente não ouve mais o Espírito Santo. Agora a gente entra um pouco... A questão da imoralidade sexual é uma questão forte, mas a adultização infantil também é uma questão muito forte que o celular tem promovido. Adultização. Adultização é um fenômeno social em que crianças ou adolescentes são expostos, amém? Grava essa palavra, expostos, ou incentivados a comportamentos, responsabilidades e experiências típicas do mundo adulto, antes de alcançarem a maturidade física, emocional e psicológica necessária para lidar com tais situações. Então, a adultização nada mais é que ter crianças fazendo coisas que é para adulto fazer. Eu não estou falando de ajudar em casa, lavar uma louça, lavar uma roupa, não estou falando disso. A criança pode ajudar, pode aprender desde cedo, isso é muito bom para ela.
Estou falando os conteúdos que ela se expõe. Amém? Aquilo que ela consome no celular, aquilo que ela consome na televisão, aquilo que influencia ela. Creio que o celular seja o principal agente dessa adultização infantil. No celular, essas crianças são expostas a valores mundanos, palavras indecentes, pessoas maldosas, pornografia e comentários de adultos maldosos. Quando expomos as crianças a esses tipos de conteúdo, os obrigamos a assimilar e ter que lidar com coisas que eles ainda não estão preparados. Na verdade, nem nós estamos preparados. Né? Então, às vezes, o adulto em si ele não está preparado para lidar com uma mulher que aparece ali seminua, né? Com um homem que aparece ali seminu, mas expõe a criança a isso. E a criança, com muito menos maturidade, acaba caindo nesse pecado, acaba se viciando nisso e acaba tendo a sua pureza, a sua infantilidade destruída, corrompida. Isso atrapalha a criança. Irmãos, eu não falo isso porque eu acho isso. Eu falo isso porque eu vivi isso, amém? Aos 12 anos foi o meu primeiro contato com esse tipo de coisa, com conteúdo impuro. E isso estragou a minha juventude. Isso manchava o meu coração, me fazia sentir indigno na presença de Deus. Isso me fazia orar menos porque eu me sentia sujo. Isso trazia condenação ao meu coração, me afastava do Senhor. Então, esse conteúdo não é para as crianças terem acesso. E os responsáveis não são as crianças. As crianças não têm que tomar decisão sozinha. Os pais controlam as crianças. Porque os pais mandam as crianças para a escola sem elas querer, mandam comer legumes sem elas querer, mandam fazer um monte de coisa que elas não querem. Mas quando é o celular, elas que decidem o que elas querem ver. Não é, irmãos. Os pais são totalmente responsáveis. E a cabeça do seu filho, a pureza do seu filho, pode estar sendo estragada porque você não se responsabiliza pelos seus atos. Não creio que a criança ou o adolescente seja culpado dessa exposição, pois elas por si só não trabalham, não possuem recursos para comprar um celular e nem para pagar a linha telefônica ou Wi-Fi. Pais, cuidem da herança do Senhor. A responsabilidade é sua. Seu filho pode ter um celular? Talvez até possa, mas você vai ter que tomar muito cuidado. Ele não vai poder ficar sozinho com o celular, você vai estar sempre ali tendo que ver o que ele está assistindo. E a verdade, crianças que crescem hoje em dia sem o celular, crescem mais puras, crescem mais saudáveis, né? Tem um amigo na fábrica que ele cria a filha dele sem o celular. Às vezes a gente julga e fala, que muito infantil, mas é isso, ela é criança, ela tem que ser infantil, ela tem que ser. As nossas crianças estão parecendo adultos, estão falando de coisas de adultos, e não é para ser assim. Irmãos, deixa as crianças viverem a vida de crianças. E esses conteúdos, essas coisas que aparecem para eles, influenciando eles, atrapalham a vida espiritual deles e podem estar levando eles para o inferno. Porque desde cedo, com o consumo dessas coisas impuras, eles ficam insensíveis a Deus. Eles sabem que é pecado. Mas se tem adultos viciados nisso, como a gente espera que as crianças se cuidem e solucionem seus vícios? Tem adulto procurando psicólogo, fazendo oração, fazendo jejum para se livrar disso e não se livra. Irmãos, como é que a gente espera que as crianças tomem as suas próprias decisões? Os pais são responsáveis pela vida das crianças, amém? Amém? Né? Então não é o pastor, não é o líder de jovens. Porque, irmãos, eu passo 2 horas por semana com o seu filho no negócio de jovens. Eu não consigo mudar a vida dele em 2 horas. Amém? São os pais que precisam cuidar dos seus filhos. E o 10º, para a gente terminar, irmãos, idolatria. Um ídolo pode ser qualquer coisa que colocamos antes de Deus em nossa vida. É aquilo que amamos, gostamos, desejamos e que confiamos, ou aquilo para o qual damos mais atenção do que ao Senhor. Essa frase é do John Bevere, do livro Kryptonita, página 144, amém? Eu procurei lá em casa e consegui achar. Uns confiam em carros de guerra, outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Então, a nossa confiança, o nosso alicerce tem que estar no Senhor. Amém? E por que o que o celular tem a ver com a idolatria? Sabe quando você tem um dia ruim, uma briga no seu relacionamento, tá cansado e você tá com um sentimento ruim, para onde você corre?
O lugar que você correr é o seu ponto de idolatria. Né? Algumas pessoas acabam correndo para a comida. Então ela começa a fumar. Desculpa, ela começa a comer, comer, comer. Não porque ela está com fome ou porque é gostoso, mas porque ela precisa preencher esse vazio que ela está sentindo no seu coração. Então ela faz isso com a comida. Pessoas que fumam fazem isso com o cigarro. Pessoas que bebem fazem isso com a bebida. E pessoas que têm celular na mão fazem isso com o celular também, né? Lá em casa nós tomamos cuidado com isso, né? Eu sempre falo com a minha esposa que quando a gente briga, né, a gente tem que passar um tempo quietinho. Às vezes não dá para resolver. Homem gosta de resolver na hora, não é verdade? Mas às vezes a mulher precisa de um pouquinho mais de tempo para assimilar o que aconteceu, o que falou e depois se resolver. E isso é normal, é da mulher e do homem, amém? O homem é racional, a mulher é emocional. Então, o homem quer sempre resolver, não, vamos resolver agora, e a mulher se estressa mais e briga mais. Então, dá o tempo. Mas esse tempo tem que ser sem o celular, irmãos. Porque senão é só uma fuga do problema. Acaba se tornando só, oh, glória. Achei que eu ia apanhar em casa. Ela concordou. Às vezes é só uma fuga do problema, né? Teve uma briga, não consigo lidar com isso, eu vou lá. Um porco voador. Irmãos, vamos amadurecer e vamos começar a encarar os nossos problemas de frente, sem precisar correr para essas telinhas que nos tiram da nossa realidade. Então, irmãos, quando você tem um dia ruim, o que você precisa fazer? Corra para os pés do Senhor. Eu fui ofendido no meu trabalho. Corra para os pés do Senhor. Porque quando você levantar dali, o seu coração vai estar limpo. No celular, você entra com o coração sujo e sai com o coração mais sujo ainda. Aos pés do Senhor, você derrama suas lágrimas e você levanta limpo. Você levanta em paz, cheio da paz que excede todo entendimento. Seja sincero, você passa mais tempo com o Senhor ou com os seus próprios amores e distrações? Confesso que percebo diante de todos nós um preço alto a se pagar, mas, comparado com a glória de Deus e o prazer que existe nele para os que o buscam, esse sacrifício é resumido a nada. A Bíblia fala sobre deleites, né? Você fala que suas palavras são mais doces do que o mel. Quem consegue encontrar prazer no Senhor, está feito na vida. Quem consegue se deleitar no Senhor, encontrou algo maravilhoso. É justo que muito custe o que muito vale. Então a presença do Senhor vale muito, então é justo que nos custe muito. Custe seus amores, suas vontades, seus desejos, negar a sua própria carne e segui-lo. Agradeço pela atenção dos irmãos e pela paciência ao me escutar. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digam de louvor, e Deus abençoe a todos.